Como nós sabemos, a procura por terapia aumentou e continuará aumentando pelos próximos anos. A Covid-19 vai passar, a vacina já está aí, porém, as consequências psicossociais e os transtornos mentais decorrentes da pandemia de Covid-19 continuarão a aumentar, de acordo com algumas pesquisas, pelo menos pelos próximos 5 anos. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Duke, 1 a cada 3 pessoas nesse planeta, nesse momento agora, desenvolveu sintoma ou transtorno de ansiedade, sintomas ou transtornos depressivos, transtorno do estresse pós-traumático e insônia. Isso significa 33% do planeta com algum tipo de doença mental. Para você, psicólogo, essa é uma grande oportunidade de fazer a diferença. Porém, se o seu consultório está vazio, se os seus clientes estão saindo da terapia para procurar terapeutas mais baratos, tem alguma coisa errada. E você ainda não entendeu isso. Isso não quer dizer que você é um profissional ruim, ou que as suas técnicas não funcionam, ou que você é incompetente. Quer dizer apenas que você continua atendendo da mesma maneira que você atendia antigamente, antes da pandemia. Só que o mundo mudou, as demandas mudaram, as necessidades hoje são outras. Existe menos dinheiro circulando, ninguém tem tempo e nem dinheiro para perder com terapia que não traz resultado. E não traz resultado rápido, efetivo. E não só a questão do resultado. A terapia hoje em dia, além de diminuir o mal-estar, ela precisa potencializar o bem-estar. E isso, rápido. Então, se você está usando as mesmas estratégias que antes da pandemia, não vai funcionar não. Por quê? Porque o mundo mudou, os medos mudaram, as angústias são outras. O que funcionava até ontem não funciona mais. A única forma de atender de maneira efetiva, com mais resultados, é dominar técnicas atuais, promover mudanças consistentes e, como eu falei anteriormente, além de diminuir o desconforto, promover o bem-estar. Imagina só, eu sou uma das pioneiras da psicologia positiva aqui no Brasil e na América Latina. E também trabalho há mais de 25 anos com terapia cognitivo-comportamental. Entenda bem, antes da pandemia, o nosso mundo estava subindo a ladeira. E eu mesmo, euzinha aqui, trabalhava com psicologia positiva, com a questão do bem-estar, da felicidade, também com a psicologia positiva alinhada à terapia cognitivo-comportamental, sempre visando diminuir o nível de estresse, trabalhando os talentos, os pontos fortes, ajudando o indivíduo a se reinventar, a ter uma vida significativa, uma vida maravilhosa. Só que essa pessoa aqui, no caso, tia Mônica, euzinha, se eu continuasse a atender os meus clientes como eu atendia lá entre 2009, 2016, 2017, quando o mundo estava subindo a ladeira, não ia dar certo. Agora, o mundo está descendo a ladeira. Então, euzinha aqui, eu tive que me reinventar. Eu tive que reinventar técnicas, estratégias, trabalhar com elementos da psicologia positiva 2.0, criar um modelo dinâmico dentro da TCC, porque aqueles modelos lineares, eles são simplistas, eles não funcionam mais nesse mundo pós-Covid-19. Então, eu só consegui ajudar os meus clientes porque readaptei, mudei uma série de estratégias,
tanto no âmbito da terapia cognitivo-comportamental quanto no âmbito da psicologia positiva. Senão, eu não ia conseguir ajudar os meus clientes a enfrentar a crise. E aí, o que ia acontecer, gente? Eles iam largar a terapia. Só que não foi isso que aconteceu. O meu consultório nunca esteve tão cheio. A clínica social do CEPAF nunca teve tão lotada. Eu tive que me reinventar. Os cursos de formação e de pós-graduação do CEPAF foram totalmente reformulados. Para quê? Para ajudar os nossos alunos a fazer uma diferença positiva e operante na vida dos seus clientes. O meu ponto aqui é que um psicólogo de alta performance nunca foi tão fundamental para a humanidade. Você vai precisar ajudar os seus clientes não apenas no que se refere a problemas relacionados à saúde mental, mas a lidar com a crise. Às vezes a pessoa não tem uma doença, mas ela precisa se reinventar, ela precisa administrar o nível de estresse, ela precisa lidar com um problema no casamento. Veja bem, eu não entendia quando os meus colegas de profissão me falavam que estavam perdendo cliente na pandemia. Gente, se você realmente está ajudando os seus clientes, ajudando as pessoas a passar por um momento de crise, se você está mexendo com os instintos dela de sobrevivência, se você está fazendo uma diferença na vida desse cliente, por que ela vai renunciar à terapia? Por falta de dinheiro? Talvez algumas pessoas renunciem à terapia por falta de dinheiro. Outras talvez renunciem à terapia porque não estão percebendo muitos resultados. Como se queixava um antigo cliente meu de uma terapeuta anterior dele. Terapia, chá com bolinho, nesse contexto, não vai rolar. Blá, 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 blá e conversa fiada, não vai rolar. Se algum cliente deixou de te seguir nas redes sociais, abandonou a terapia, você tenha certeza, muitos clientes novos vão bater a sua porta. Uma avalanche. Quem não fazia terapia vai te procurar. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão precisando de terapia para se reinventar e lidar com a crise social, política, econômica e sanitária que nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Ou seja, vou resumir e concluir. O ponto crucial é que hoje, se você não der resultado efetivo, rápido, nas 3 primeiras sessões, de acordo com as pesquisas, enquanto você faz avaliação e formulação de caso, o seu cliente não vai continuar na terapia. Ele vai procurar um profissional mais qualificado. As pessoas hoje em dia, elas precisam de terapia, mas elas estão sem dinheiro e elas estão sem tempo. Então, elas procuram uma terapia que dê resultados efetivos, que faça com que esses resultados sejam sentidos rapidamente, ou seja, uma diminuição no mal-estar. Só que além disso, a terapia do terceiro milênio, ela tem que provocar rapidamente um aumento no bem-estar. Dessa maneira, tenha certeza, muitos e muitos clientes vão te procurar. Vem comigo, vamos para o nosso segundo dia juntos, onde nós vamos continuar falando sobre a saúde mental e os problemas psicossociais dos jovens e dos adolescentes. Vou abordar como qualificar o seu atendimento para trabalhar com esse público tão grande e importante nos dias de hoje, tão afetado pelo contexto da pandemia, muito afetado pelo contexto do desemprego, com dificuldades em relação ao estudo, com muita evasão escolar, estresse,
problemas emocionais, ansiedade e muitas outras coisas que nós vamos trabalhar aqui. Mas é claro, muitas técnicas, muitas estratégias, bastante do que nós vamos falar aqui pode funcionar para outros contextos e outros públicos também. Abra sua mente e vamos começar. Olá, tudo bem? Observou o nosso exercício nos materiais complementares? Como é que foi? Agora, nós vamos ter uma aula sobre as competências essenciais para o sucesso no mundo acadêmico e no mundo profissional na população jovem. E nós começamos colocando que a juventude é um período onde uma janela de oportunidades se abre. Porém, depois essa janela se fecha. Então é fundamental que nós adultos ajudemos os nossos jovens a aproveitar ao máximo possível essa janela de oportunidade e ter experiências que vão servir para o resto da vida dele. Então, a adolescência é uma fase importantíssima, de acordo com alguns pesquisadores, para aprender a tomar decisões. E existem técnicas de tomada de decisão, de solução de problemas, que podem ajudar o jovem a tomar essas decisões. Lembrando que existem técnicas cientificamente comprovadas quando o problema é simples, que são diferentes das técnicas de quando o problema é complexo e tem inúmeras variáveis. Uma outra competência importante para o jovem: aprender a controlar o impulso. Aprender a controlar o impulso emocional e o impulso de quero agora. O ser humano geralmente é imediatista. Se ele quer algo, ele quer agora. E ele não sabe esperar e a médio e longo prazo vai ter um grande prêmio. Precisamos ensinar os nossos jovens a autorregulação emocional e a competência para controlar os impulsos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E, finalmente, é importante o jovem desenvolver habilidades introspectivas, a capacidade de ir para dentro, de se autoconhecer, conhecer as suas potencialidades e as suas fraquezas, ir para dentro e poder florescer conhecendo essas competências. Então, essas habilidades, de acordo com alguns pesquisadores, são essenciais não só para o futuro acadêmico do jovem, mas para o futuro geral, para o futuro ocupacional, para o futuro profissional como um todo. Bem, vamos iniciar falando das estratégias para tomar decisões. Basicamente, existem dois tipos de problemas: problemas simples e problemas complexos. Os problemas simples têm poucas variáveis e nós podemos pesar as decisões sempre considerando o nosso emocional, sempre na tomada de decisão, considerando o emocional e o racional para fazer uma boa tomada de decisão. Porém, problemas complexos envolvem múltiplas variáveis. E aí sim, a forma de resolver esses problemas complexos, de acordo com as neurociências, é diferente. Geralmente, para problemas complexos, as decisões intuitivas funcionam melhor. Só que nós não vamos falar nesse vídeo sobre essa tomada de decisão intuitiva para problemas complexos. Caso você tenha curiosidade sobre esse tema, venha aqui para o CEPAF-PSI+, porque os nossos especialistas em neurociências vão trabalhar esse tema com você. Bem, então, resumindo e concluindo, algumas estratégias para melhorar, para aprimorar a tomada de decisão. Solução de problemas simples e complexos, e já eu vou demonstrar com a ajuda da Renata uma técnica de solução de problemas simples, que é a balança decisória. Estratégias para aprimorar a
criatividade e investir no autoconhecimento. Investir no autoconhecimento, principalmente no que se refere a considerar valores, conhecer valores, definir valores e hierarquizar valores. Ajuda bastante a tomar decisões. Decisões que a longo prazo fazem bem e que vão gerar satisfação. Sobre esse tema de valores, nós abordamos em detalhes nos nossos cursos de psicologia positiva, tanto na formação quanto na pós-graduação. Vem para cá, confere o nosso material complementar, que no nosso próximo vídeo nós vamos apresentar a técnica da balança decisória. Agora eu vou explicar uma estratégia para tomar decisões simples, que é a técnica da balança decisória, que está aí no nosso infográfico. Nessa técnica, a pessoa escreve uma dúvida ou um problema, em seguida ela lista as vantagens e as desvantagens de tomar uma determinada decisão. Depois ela deve considerar o peso emocional, porque uma boa decisão ela não é só aqui, ela considera o nosso emocional. Então considera de 1 a 10 o peso emocional de cada vantagem e de cada desvantagem e assim fica mais fácil tomar uma decisão ou pensar se aquilo dali é uma boa hipótese ou não. E agora eu vou chamar a Renata, nossa atriz e estudante de cinema e comunicação, para apresentar esse exercício. Até daqui a pouco. Bem-vinda, Renata. Obrigada. Você poderia explicar o que você fez? Qual foi a questão? A questão é o que eu vou fazer no ano novo. E aí a ideia seria viajar. E aí eu listei as vantagens e as desvantagens que eu teria se eu viajasse. Ok. Você colocou? Eu falei que as vantagens seria conhecer um lugar novo. Qual o peso emocional disso? 5. Então não é tão importante assim. Não. Viver experiências. Eu coloquei peso emocional 7. Ok. E uma viagem dura mais tempo do que uma festa. Por exemplo, se eu decidisse só comemorar o ano novo naquele período ali de 8 da noite até meia-noite, que é o período do ano novo. E aí eu botei peso emocional 7. Também, bem vantajoso. Sim. E as desvantagens é que o custo é muito alto nessa época. Coloquei 8. Para essa desvantagem. Uhum. E o tempo de deslocamento, que também é um grande problema. Botei 7. E a dificuldade de achar uma casa no Airbnb. Uma casa legal, com um host confiável. Eu coloquei peso 7 para isso. Ok. Através desse exercício, você está inclinada a tomar uma decisão ou gostaria de fazer algumas outras análises com base nesse exercício? O que você conclui? Eu concluo que eu acho que talvez seja mais interessante fazer um evento na minha casa do que viajar. Ok. E aí você pode, de repente, depois fazer essa técnica com essa opção. Com essa opção. Sim. Ok, muito obrigada, Renata. Obrigada. Agora nós vamos falar sobre um outro desafio para os nossos jovens e como trabalhar essa questão. Vamos falar sobre autorregulação emocional. Autorregulação. Autorregulação refere a regular aquilo que se sente e aquilo que se faz, controlando os próprios desejos, controlando as suas emoções. Na realidade, pessoas que se autorregulam têm uma disciplina bem desenvolvida. Quando a pessoa é capaz de se autorregular, ela consegue adiar gratificações. Em troca de quê? Em troca de metas futuras. O ser humano, como nós sabemos, é extremamente imediatista. Se ele quer algo, ele quer algo agora. Você prefere comer um bolo de chocolate agora ou você quer 2 bolos de chocolate depois? Geralmente as pessoas querem um bolo de chocolate agora.
Você prefere guardar o seu dinheiro e comprar um imóvel lá na frente, ou você quer sair todos os finais de semana e se alimentar bastante bem? Geralmente, a maioria quer sair todos os finais de semana e se aumentar bastante bem do que guardar o dinheiro para comprar um imóvel no futuro. Foi feito um experimento há anos atrás que indica a importância do autocontrole. Se pegou crianças de aproximadamente 4 anos, essas crianças elas eram colocadas numa sala de frente para um marshmallow. E entrava uma mulher na sala e falava: se você ficar aqui alguns minutos olhando para o marshmallow e não comer, quando eu voltar, eu te darei 2 marshmallows. E essas crianças deveriam esperar 15 minutos na sala, na frente do marshmallow. O que aconteceu com algumas crianças? Algumas nem acabou de escutar o entrevistador falando, já metia o marshmallow para dentro e comia. Outras, como esse menininho, olharam, cheiraram, pegaram, molharam a linguinha, colocaram lá o marshmallow, mas não comeram. E quando voltaram, ganharam 2 marshmallows. O que aconteceu? Anos depois, num follow-up, com as crianças que foram capazes de aguentar a tentação. Na vida adulta, essas crianças que resistiram à tentação e não foram lá e comeram o marshmallow, se tornaram adultos com maior competência social, maior competência cognitiva, uma maior realização profissional. Se protegiam mais de certas vulnerabilidades, eram mais felizes e mais ajustadas. Resumindo e concluindo, o adiamento de recompensas fez muito bem a esses adultos e que, quando crianças, de uma certa maneira, aprenderam a se autocontrolar. Bem, a habilidade de a autorregulação seria a habilidade de exercer o autocontrole sobre si mesmo para atingir metas, para cumprir normas. Essa competência pode ser desenvolvida? Sim, pode ser desenvolvida. E como vimos anteriormente, está ligada ao quê? Ao sucesso pessoal, financeiro e profissional. A autorregulação, o autocontrole também é uma força. E se você tem essa força bem desenvolvida, com certeza você consegue controlar a sua impulsividade, controlar a sua raiva e consegue alcançar geralmente todas as coisas que você planejou. Qual a vantagem da autorregulação? Pessoas que conseguem se autorregular não dependem do controle externo de outras pessoas, não dependem do aplauso de outras pessoas. Elas conseguem se autogerir. Elas fazem algo, por quê? Não porque alguém mandou, mas porque elas querem. Além disso, essas pessoas têm muito mais sucesso nas suas metas, em planejar e alcançar as suas metas, do que indivíduos que não têm tanta autorregulação. E existem várias maneiras, como nós vamos ver daqui a pouco, de treinar a autorregulação. Lembrando que quem consegue se autorregular tem um sucesso maior pessoal e profissional, e que é importante treinar essa competência com os nossos jovens. Já já vamos falar de algumas técnicas para melhorar a autorregulação. Viu como a autorregulação é importante? É uma habilidade essencial para o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. E, infelizmente, a autorregulação é muito pouco trabalhada na humanidade. Vamos falar agora sobre algumas estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a autorregulação do jovem. Bem, uma estratégia que pode ser usada para melhorar a autorregulação são as técnicas de atenção plena ou de mindfulness. Existe uma literatura enorme falando de mindfulness e de atenção plena, que nada mais é,
facílimo falar, dificílimo fazer, ficar focado sem julgamento no momento presente. Procurar parar isso daqui e ficar simplesmente focado no momento presente. Eu recomendo a você que procure na literatura vários livros e vários artigos sobre a questão da atenção plena ou mindfulness. Segundo, adiar recompensas. Nós podemos utilizar com os nossos jovens a técnica da economia de fichas. Sempre a pessoa pode fazer uma lista de metas e sempre que ela fizer uma meta daquela lista dela, ela ganha um ponto. Bem simples assim. Essa lista pode ser hierarquizada. Nós podemos ter várias metas ou várias tarefas com vários pontos diferentes. As mais fáceis ganham poucos pontos, as mais ou menos ganham um pouquinho de pontos a mais e as muito difíceis mais pontos. Mas vamos da maneira mais simples. Todas as tarefas têm o mesmo peso, o mesmo ponto. Então a pessoa faz uma tarefa ou uma meta, ela ganha um ponto. E assim ela vai somando ponto. No final de um dia, ela tem X pontos. No final de uma semana, ela tem X pontos. Ela pode trocar os pontos que ela tem por prêmios. Alguns prêmios valem poucos pontos. Outros prêmios valem muitos pontos. Então eu posso trocar os pontos que eu tenho em uma semana e imediatamente gastar os meus pontos, ou eu posso me autorregular e acumular vários pontos para trocar por prêmios maiores e mais valiosos. Essa é uma maneira de treinar a autorregulação através de um sistema de adiamento de recompensas. Assim, o jovem aprende a se autorregular e uma habilidade muito importante em tempos de hoje, poupar. Que é algo que essa experiência do coronavírus tem nos mostrado como é importante poupar. Uma outra atividade que pode ser realizada para trabalhar a autorregulação emocional é reconhecer as emoções. Então, os psicólogos podem fazer com seus jovens e adolescentes uma psicoeducação emocional, fazer com que o jovem mergulhe para dentro, aprenda a nomear e a reconhecer os diversos tipos de emoção. Lembrem-se que muitos adultos confundem emoções. Alguns adultos reagem com raiva quando na realidade estão tristes. Outras pessoas não sabem o que é frustração, que a frustração envolve uma mistura de tristeza com raiva. Enfim, nós podemos fazer com os nossos clientes uma psicoeducação sobre as emoções e ensiná-los a se autorregular. Principalmente se autorregular em relação a emoções quentes, como, por exemplo, a emoção da raiva. E no nosso próximo vídeo, eu vou explicar um exercício para autorregulação emocional da raiva. Lembrando que existem inúmeros exercícios de psicoeducação e de autorregulação emocional que nós trabalhamos aqui no CEPAF e no PSIMAIS, sempre com cursos atualizados. Até daqui a pouco. Vou explicar uma técnica muito útil para você, para qualquer pessoa. A raiva é uma emoção quente. Quando a pessoa fica com raiva, a raiva rapidamente pode tomar conta da gente. Quando a gente vê, a gente já está dominado pela raiva, virou um Hulk e falou o que devia e o que não devia. Nesse exercício, a pessoa ela é orientada a observar seu nível de raiva nesse termômetro e dar uma nota para sua raiva, de 22 graus a 55 graus, de acordo com a legenda que você pode perceber nesse infográfico em anexo, que está aí para você em anexo gratuitamente. Então, vamos supor que numa determinada situação, o meu nível de raiva está em 40, muito alta.
Se o seu nível de raiva estiver acima de 35 ou subindo, você não faz nada. Principalmente se você precisar interagir com outra pessoa. Então, respira, sai daquela situação, observa os seus pensamentos, faz uma reestruturação cognitiva, faz uma técnica de difusão, faz uma respiração diafragmática, utiliza uma técnica de resolução de problemas ou qualquer outra estratégia da terapia cognitivo-comportamental para colocar os pensamentos no lugar. Utilizou? Fez a técnica? Observa se a sua raiva está diminuindo. Caso a sua raiva esteja diminuindo, aí sim, está na hora de você conversar com o interlocutor. E agora a Renata vai nos dar um exemplo prático da utilização que ela fez dessa técnica na vida real. Até daqui a pouco. Ok, agora a Renata vai apresentar o exercício do controle da raiva através de um exemplo. Renata, você poderia me contar uma situação onde você ficou fervendo de raiva, muito irritada? Sim, teve um lanche na minha casa que tava toda a minha família almoçando na mesa e eu acho que eu já tava no meu terceiro prato de sobremesa e aí minha mãe falou na frente de todo mundo: Rezinha, você não acha que você já comeu muita sobremesa? Depois você vai engordar. E eu fiquei com muita raiva, assim, me sentindo exposta e humilhada. Eu acho que eu fiquei com 37 graus de raiva. Ok. E aí? Você fez alguma coisa para se acalmar em vez de explodir? Sim, eu respirei fundo, tentei me acalmar, tentei tirar minha cabeça daquilo naquele momento, porque eu não ia começar uma discussão com ela na frente da família inteira. Então eu me acalmei e esperei tá só nós duas pra eu dar um toque nela e falar que isso não se faz, né? Que no máximo, se ela quiser falar comigo, ela fala só comigo. E depois que você respirou, para quanto foi a sua raiva? Foi pra 27. E você conseguiu falar com a sua mãe de uma maneira legal? Consegui. E os resultados? Ela entendeu. Eu expliquei pra ela que eu nunca fiz isso com ela, eu nunca vi ela comendo uma sobremesa mesmo eu achando que ela já tivesse comido demais. E falei pra ela parar de comer, eu nunca fiz isso. E ela entendeu que realmente que isso não se faz e a gente entrou em um acordo. Ok, maravilha. Obrigada, Renata. Obrigada. Nesse momento, nós vamos falar sobre a terceira competência importante para o sucesso dos jovens e dos adolescentes: o desenvolvimento de habilidades interospectivas, ou seja, aprender a fazer um mergulho, a olhar para dentro. Existem inúmeras estratégias para esse fim. Nós vamos basicamente falar da importância do autoconhecimento, ajudar o jovem a conhecer os seus talentos, seus pontos fortes, habilidades, conhecer as forças de caráter. Não só as forças de assinatura, mas as forças que estão em falta e as forças que estão em excesso, porque essas podem atrapalhar bastante o jovem. Conhecer as características de personalidade, saber o seu estilo motivacional, a sua forma de apego que determina os relacionamentos. Importante conhecer também o nosso lado B, os nossos pontos fracos. Qual é o estilo de mindset? É de crescimento ou é um mindset fixo? Resumindo e concluindo, é importante olhar para dentro e hoje em dia existem inúmeras técnicas na psicologia positiva que permitem o indivíduo olhar para dentro e fazer essa jornada de autoconhecimento. No CEPAF e no PSIMAIS, nós temos diversos materiais para esse fim, para que você trabalhe o autoconhecimento, para trabalhar a escolha vocacional, a escolha profissional com o seu cliente jovem. Então, conhecer as forças e as fraquezas, conhecer dos potenciais, conhecer os pontos fracos e os pontos fortes,
é muito importante para o autoconhecimento e também trabalhar as crenças no que se refere a todos esses elementos. E para trabalhar bem o autoconhecimento, nós precisamos de quê? Nós precisamos de um tempo, que pode ser através de uma terapia, pode ser através de um coaching, pode ser através de exercícios de autoconhecimento. O que nós precisamos é de quê? De tempo. Para quê? Para voltar para dentro. Precisamos acalmar a nossa mente, olhar para dentro e trazer de dentro todo o nosso potencial. E eu convido você a adquirir autoridade moral, fazer os exercícios propostos todos nesse curso, se aperfeiçoar mais ainda para fazer um trabalho maravilhoso com os seus clientes. Agora nós vamos continuar falando sobre as competências essenciais para o sucesso. Não só de jovens, mas de pessoas como um todo. Vamos falar sobre um tema fascinante que é o capital psicológico positivo e a sua relação com o sucesso. Bem, à medida que avançamos no século XXI, organizações e pessoas reduzem a sua dependência das fontes de capital tradicional e aumenta a importância de outras formas de capital. No início, antes da década de 70, o que importava para o sucesso era o capital tradicional. Móveis, imóveis, bens, etc. Capital econômico, tradicional. Com o passar do tempo, na década de 70, surge a era do capital intelectual. O que é importante aqui? Escolaridade formal, talentos, pontos fortes, ideias, criatividade. O que é importante é o que você sabe. Passou-se mais um tempo. Lá para a década de 90, nós temos a era do capital humano. O que importa aqui não é mais só o que você tem intelectualmente. Escolaridade formal todo mundo tem. O que é importante aqui é quem você conhece. Então, com livros como Inteligência Emocional, livros de treinamento e habilidades sociais, o que importa aqui é quem você conhece e o que você faz com a troca social. Ok? Então, para ter sucesso, precisa do capital intelectual, precisa do capital humano. Na atualidade, só isso aqui não basta mais. Na atualidade, para ter sucesso, precisamos de um outro tipo de capital, do capital psicológico positivo, que tem 4 capitais, se refere a 4 capitais. Para ter sucesso no mundo hoje, precisamos de resiliência, a capacidade de dar nó em pingo d'água e fazer do limão uma limonada. Precisamos de otimismo para resistirmos e lidarmos com as adversidades. Precisamos ainda de autoconfiança, confiar no nosso taco, ter uma autoconfiança saudável e de esperança. Ter uma meta, criar caminhos e ter rotas alternativas para alcançar os nossos objetivos. Nas cenas dos próximos capítulos, eu vou falar brevemente sobre cada um desses temas. Lembrando que eu, professora doutora Mônica Portela, tenho na internet um curso em EAD sobre esses temas, sobre esses capitais. Temos também um livro sobre capital psicológico positivo e que aqui no CEPAF e no PSIMAIS você aprende no curso de formação em psicologia positiva e no curso também de pós-graduação em psicologia positiva inúmeras estratégias para desenvolver esses capitais super importantes para o sucesso nos dias de hoje. Vem para cá. Vamos abordar agora
aos elementos que compõem o capital psicológico positivo, que, como nós vimos, é fundamental para o jovem ter sucesso acadêmico e profissional. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que todos esses elementos do capital psicológico positivo podem ser desenvolvidos. O primeiro elemento é a autoconfiança ou autoeficácia, que é um conceito que foi cunhado por Bandura. A autoconfiança ou autoeficácia envolve a confiança no seu taco, na sua capacidade de atingir um determinado objetivo ou meta. Resumindo e concluindo, a crença de eu posso, eu consigo realizar está no centro do conceito de autoconfiança ou autoeficácia. Pensamentos de autoeficácia específicos a respeito de determinadas situações representam algo crucial, de fundamental importância, antes das pessoas se lançarem a um determinado objetivo. Resumindo e concluindo, antes de eu me lançar num processo de ativação para alcançar as minhas metas, eu preciso prestar atenção nas minhas crenças. Se eu acredito no meu taco, na minha capacidade, e para isso é necessário conhecer talentos, pontos fortes, forças de assinatura e também os pontos fracos. E aí sim, sabendo as minhas crenças sobre mim, sobre a minha capacidade de alcançar esse objetivo, eu posso aumentar as chances de alcançar o mesmo ou diminuir as chances de alcançar o mesmo. E aí, como é que está a autoconfiança dos seus clientes jovens? E se você quer saber qual é a diferença entre autoeficácia, autoestima e autoconfiança, autoestima, autoeficácia, autoconceito, autoimagem, etc, 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 vem para os cursos do CEPAF e do PSIMAIS, porque aqui nós vamos explicar para você as diferenças desses termos e como se trabalha com cada um deles. Até daqui a pouco. Esperança. A esperança envolve ter objetivos claramente definidos e, além disso, perceber a sua capacidade de produzir caminhos, várias rotas para alcançar esses objetivos. E ter a energia, a motivação, a pilha necessária para mudar de rota caso seja necessário. É importante nos dias de hoje desenvolver não só em nós adultos, mas nos nossos jovens e nas nossas crianças a esperança. E como nós podemos fazer isso? Através do trabalho focado em metas. A busca bem-sucedida de metas e de objetivos vai gerar o quê? Satisfação, emoções positivas e, com isso, faz com que a pessoa continue tendo iniciativas para alcançar mais objetivos. Isso acontece em especial quando você tem um obstáculo. Quando se tem um obstáculo e você enfrenta esse obstáculo, o que acontece com a sua energia? Aumenta. Resumindo e concluindo, se você quer trabalhar com o jovem, o capital da esperança, é importante trabalhar com pequenas metas, pequenos passos, para que o jovem alcance diversas metas, aumentando assim a sua esperança, aumentando assim o senso de autoeficácia, e isso vai produzir cada vez mais reforço. Para quê? Para que ele alcance cada vez mais novas metas e assim sucessivamente. O segundo elemento
fundamental do capital psicológico positivo para trabalhar nos nossos jovens é o estilo atributivo otimista. As pessoas, elas podem ser otimistas ou pessimistas. E o otimismo leva o jovem a ter uma série de vantagens profissionais e estudantis. O estilo atributivo ou estilo explicativo representa a forma pela qual nós explicamos para nós mesmos os problemas, as adversidades que acontecem conosco e até mesmo as coisas boas que acontecem. A maneira de processar a informação aqui de uma pessoa pessimista é completamente diferente de uma pessoa otimista de processar informação. Resumindo e concluindo, o seu estilo atributivo vai determinar até que ponto você pode se tornar proativo diante das dificuldades, das adversidades, enfrentando as mesmas, ou até que ponto você paralisa diante das adversidades. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o estilo atributivo ou estilo explicativo pode ser treinado. Vamos dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa pessimista, ela vai ver o copo que está pela metade como meio vazio. Como essa pessoa processa, como ela interpreta um evento adverso. Como aquele evento fosse, se ela é uma pessoa pessimista, aquele evento, ele é interno. A culpa é minha. Ele é abrangente, vai influenciar e vai detonar todas as áreas da minha vida. E ele é permanente. Não vai passar. Vai se estender por muito, muito, muito tempo. Dessa maneira, o que acontece com essa pessoa, pessimista diante de um problema ou de uma adversidade, ela desiste, paralisa. Por isso é importante desenvolver o estilo atributivo no jovem, o estilo atributivo otimista no jovem, para que ele persista e enfrente as adversidades nesse mundo complexo e que, como nós vimos anteriormente, é tão difícil para a população jovem, principalmente aqueles entre 15 e 29 anos. Por outro lado, uma pessoa otimista, ela vai enxergar o mesmo copo como meio cheio. Como essa pessoa interpreta uma adversidade externa a ela? Aquela adversidade está no mundo, não é algo que é culpa dela, é interna, é externa. A adversidade é específica a uma determinada situação. O jovem tirou uma nota ruim na prova, ou ele foi reprovado numa entrevista de emprego. Como ele vai interpretar esse fato? Essa nota ruim é só nessa prova, é específica. A prova estava difícil, externo a ele, e não eu sou burro, que seria interno. E o evento é temporal. Essa prova estava difícil. Isso não significa que eu vou me dar mal na outra prova, na outra. Não, está circunscrito no tempo e no espaço. Qual é a consequência de pensar assim? Persiste diante das dificuldades. Resumindo e concluindo, é fundamental trabalhar com os nossos jovens o estilo atributivo otimista. E existem inúmeras técnicas dentro da psicologia positiva onde você pode trabalhar essa questão. Se você quer aprofundar esse tema, confere o nosso e-book sobre otimismo. Se você quer trabalhar esse tema também, vem para os cursos do CEPAF e do Psimais, porque nós trabalhamos muito esse tema, super importante para esse mundo que nós estamos vivendo. E leia o nosso livro Capital Psicológico Positivo.
Agora, eu vou falar sobre algumas estratégias que nós podemos utilizar para trabalhar o capital psicológico positivo com os jovens. Nós temos as técnicas de reestruturação cognitiva, que servem para reestruturar crenças ou pensamentos disfuncionais sobre a autoconfiança, sobre a resiliência, sobre a esperança. Nós temos várias técnicas para trabalhar o estilo atributivo ou o estilo atributivo otimista, para que o indivíduo desenvolva um otimismo diante de situações adversas e consiga apalpar, consiga perceber as suas conquistas. Nós temos a técnica do experimento comportamental. Em linhas gerais, consiste em pensar um experimento que vai refutar uma crença negativa. Temos a técnica do debate do Albert Ellis, que envolve fazer perguntas para o cliente com o objetivo dele mudar uma crença irracional e que usa bastante a questão emocional. Temos diversas técnicas de argumentação verbal da terapia cognitivo-comportamental que funcionam muito bem para mudar crenças negativas. Temos a técnica da exteriorização de vozes, que é uma técnica de impactoterapia ou de porradoterapia, que ajuda a fazer com que a pessoa mude uma crença negativa. Já já eu vou demonstrar essa técnica para você, junto com a Renata, que vai simular um problema de um jovem. Temos a técnica da construção de êxito, de sucesso, por meio de metas graduais, utilizando os passos de bebê, utilizando passinhos bem pequenininhos para aumentar a autoconfiança. Temos também estratégias de construção de hierarquia, que são muito interessantes para a pessoa resolver determinados desafios e enfrentar medos e problemas. Uma técnica muito simples, mas que pode funcionar maravilhosamente com os jovens, é pedir para que ele faça o registro de conquistas. Semanalmente, anote pelo menos de 2 a 3 conquistas. As técnicas de imaginação ativa também são maravilhosas. Nessa, em linhas gerais, a pessoa vai imaginar que ela está tendo êxito em uma determinada meta. Além disso, as técnicas de imaginação nos ajudam a mapear crenças positivas ou negativas. O trabalho com os pontos fortes, com os talentos, é maravilhoso para desenvolver a autoconfiança e também o mapeamento das forças de assinatura, que são as nossas principais forças. Além disso, podemos utilizar com os nossos clientes jovens, para desenvolver o capital psicológico positivo, as técnicas para reduzir o estresse e a excitação fisiológica, como técnicas de respiração e técnicas de relaxamento. Enfim, e finalmente, devemos reforçar as crenças positivas para aumentar a resiliência, a autoconfiança, a esperança e fortalecer o estilo atributivo otimista. No nosso próximo vídeo, eu vou demonstrar uma técnica com a ajuda da Renata Moreira. Eu vou demonstrar agora com a Renata a técnica da exteriorização de vozes. Nessa técnica, o terapeuta ele vai procurar com o cliente uma crença negativa. E aí ele vai provocar o cliente, fazendo de conta que ele é o cliente e o cliente deve refutar a própria crença através de provas contrárias, uma maneira diferente de interpretar aquela situação,
pensando se aquilo é uma catástrofe ou não e criando um plano para lidar com aquele problema ou aquela crença negativa e catastrófica. Renata, vamos demonstrar agora para o pessoal a técnica da exteriorização de vozes. Então, me diz uma crença, me diz um pensamento negativo que você tem. Um pensamento negativo que eu tenho é de que eu não vou conseguir ser atriz. Ok, então eu vou repetir para você a sua crença e eu vou fazer de conta que eu sou você, Tá bom. tá? E aí, a primeira coisa, você vai ter que me dizer argumentos contrários a essa crença, tá certo? Então vamos lá, primeira parte. Eu sou a Renata agora. Eu não vou conseguir ser atriz. Mas todos os seus professores de todos os cursos que você já fez falaram que você é uma boa atriz. Mas eu não vou conseguir ser atriz. Eu sou péssima atriz. Eu não vou conseguir ser uma atriz de sucesso. Mas desde pequena você sempre ficou treinando, você sempre observou os filmes com outro olhar. Você tá preparada? Eu acho que eu não tô preparada. Eu acho que o caminho de atriz é muito difícil. Eu não vou conseguir ser atriz. Me diz aí uma outra coisa que... Todo mundo fala que você é boa atriz. Todo mundo que te conhece fala que você nasceu pra isso. E por que eu tenho esse pensamento o tempo inteiro de que eu não vou ser uma boa atriz? Talvez porque você tenha até medo de conseguir ser atriz. Talvez seja uma autossabotagem. Você tenha medo do potencial que você tem. Isso daí é menos ruim do que pensar que eu não vou conseguir ser atriz. Pode ser realmente que eu tenha medo. E vamos supor que realmente esse meu medo de que eu não vou conseguir ser atriz seja verdadeiro. Aí eu acho que isso é catastrófico, sabia? Eu acho que isso é uma catástrofe. Vai acontecer uma desgraça na minha vida. Eu não vou conseguir me sustentar. Vai sim. Me dá uma prova disso. Uma prova disso é que você já sabe disso dentro de você. Você só tá tentando pensar em desculpas pra você não fazer. E o que eu posso fazer para melhorar a minha autoconfiança de ser atriz? Que coisas eu posso fazer? Você precisa trabalhar a sua autoconfiança em si, porque isso é só uma vertente da sua autoconfiança. Se você não estiver segura do seu próprio potencial, você nunca vai conseguir acreditar no seu potencial como atriz. Me diz uma coisa assim prática que eu posso fazer para eu acreditar mais no meu potencial. Ou umas 3 coisas práticas que eu posso fazer. Você precisa começar a acreditar no feedback que as pessoas estão te dando, não achar que elas estão inventando, principalmente se são pessoas da sua confiança. Você precisa assistir os seus vídeos atuando sem um olhar de crítica, Me crítica concentrando vazia. nos meus pontos fortes. Exatamente, não só com aquele olhar cego de quem está só criticando. E uma terceira seria você continuar praticando para que jamais se torne uma verdade de que você não é uma boa atriz. Ok. Então você está realmente fazendo coisas para você ser uma boa atriz. É quase um cálculo matemático. Se você está fazendo por onde, você vai ser uma boa atriz. Ok, tem mais alguma coisa que eu possa fazer, assim, praticamente para melhorar minha competência de ser atriz? Sempre continuar fazendo cursos, contratar um agente que te dê feedbacks, contratar uma preparadora de atores que também vai estar sempre falando para você como você pode melhorar. Ok, tá certo. Agora eu vou sair aqui do meu papel de Renata. Renata, o que você achou desse exercício? Eu achei ótimo. De uma pessoa exteriorizar o seu medo e você mesmo ter que produzir argumentos que acabem com aquele medo que não tem nada a ver. O que você achou? Eu achei muito bom, porque às vezes, quando se trata de nós mesmos, a gente não consegue enxergar claramente. Às vezes a gente precisa se afastar e fingir que é uma outra pessoa, que é o problema de uma outra pessoa, pra gente conseguir resolver esse problema. E às vezes a gente fica num ponto cego de não conseguir sair do lugar quando se trata do nosso problema. E a gente vê uma pessoa uma pessoa fora da gente, externando pra gente o nosso problema, faz a gente ter esse distanciamento, certo? Simplifica mais. E ajuda a aumentar a segurança. Ok. Ficou claro a exteriorização de vozes? Agora é com você. O outro capital psicológico é o capital da resiliência. O que significa resiliência? Uma substância resiliente é um elástico. Eu coloco uma pressão nele e ele volta
à sua forma original. Uma substância não resiliente poderia ser um lápis ou um graveto. Eu coloco uma pressão e ele quebra. O sistema de crença das pessoas resilientes permite que essas pessoas elas façam avaliações das situações e elas floresçam diante da adversidade como uma flor de lótus. Diante do mais difícil momento, diante das adversidades, em vez do indivíduo sucumbir àquela adversidade, ele vai conseguir lidar com a adversidade. E através de inúmeras pesquisas, foi constatado que a maneira de pensar das pessoas resilientes ou altamente resilientes é diferente das pessoas pouco resilientes. Primeiro tipo de crença que uma pessoa resiliente possui. A crença de que tanto as experiências positivas quanto as experiências negativas levam ao crescimento e ao aprendizado. O que isso significa? Diante de uma dificuldade, o indivíduo, em vez de se lamentar e entrar em vitimização, ele pensa: o que eu aprendi nessa situação? Como eu posso crescer diante desta situação? Segundo tipo de crença que as pessoas resilientes têm. É possível influenciar no meio ambiente e nos acontecimentos. Assim, as pessoas resilientes, elas pensam o que elas podem fazer diante das adversidades e se concentram nas questões que estão sob o seu controle. Terceiro tipo de crença das pessoas resilientes: propósito, significado. As pessoas resilientes, elas têm um propósito. Elas sabem que não estão aqui nessa vida para comer, beber, que elas estão nessa vida aqui com um propósito maior. E por isso, elas conseguem lidar muito melhor com as adversidades. O sistema de crenças de uma pessoa resiliente, ele pode ser trabalhado nos nossos jovens. E existem inúmeras estratégias no nosso caderno de exercícios Como Trabalhar a Resiliência, no nosso e-book de resiliência, vários infográficos sobre esse tema. E, se você quer aprofundar mesmo esse conhecimento, venha aqui para os nossos cursos presenciais ou online. No curso Intervenção em Crise 2, que é completamente na modalidade EAD, eu aprofundo bastante esses conceitos. E confere o nosso material em anexo. Agora você vai encontrar em anexo, no nosso material complementar, um exercício de resiliência que a Renata vai demonstrar. Bem, na parte 1, Renata, eu pedi para você identificar 3 modelos de resiliência, 3 pessoas ou personagens, heróis que você considera resilientes. Sim. Quais são? Eu citei o personagem do Will Smith em A Busca da Felicidade, citei o meu irmão e citei a Katniss dos Jogos Vorazes. Tá. Por que essas pessoas são resilientes? O primeiro, do personagem do Will Smith, ele é resiliente porque ele passou por maus bocados com aquele filho dele, tendo até que ter dormido no metrô com o filho. E ele, assim, não se deixou abater em nenhum momento. Ele não, em nenhum momento tirou um dia, tipo, eu preciso descansar, preciso me recuperar daquilo que aconteceu ontem. Não, ele só continuou indo pra frente o tempo todo. Ele estava muito focado no objetivo dele. Ok, o seu irmão. O meu irmão, ele recebeu uma proposta de emprego do Catar. E a proposta era uma proposta X e quando ele chegou lá era uma proposta Y. E com a pandemia ele ficou meses trancado lá, sem poder ver a família, sem poder ver a namorada.
E ele não se deixou abater, ele continuou lá, mesmo com as dificuldades, porque ele sabia que a longo prazo estar lá seria bom para ele. Ok. Ele não se abateu diante da dificuldade. Não. Tá. E o terceiro modelo de resiliência? O terceiro é a Katniss, dos Jogos Vorazes, e eu acho que ela é muito resiliente, porque ela passa por diversas situações, ela arrisca a vida para salvar a irmã, ela aceita ser a representante da revolução, mesmo ela temendo pela vida da família, ela realmente não para de seguir em frente e lutar. Ok. E agora a gente vai para o passo 2 do exercício. Então, me diz um desafio que você tem que enfrentar, que você precisa enfrentar no momento, ou uma dificuldade. Um desafio que eu preciso enfrentar no momento é descobrir para o meu estágio como que funciona o Google Ads para a gente poder impulsionar os vídeos no YouTube. Ok. E como escolhe um desses modelos de resiliência? Eu acho que o do meu irmão encaixa mais, porque os outros são meio mais drásticos. Tá. E o que o seu irmão faria diante dessa situação? Ou o que ele diria para você fazer, Renata, nessa situação? Ele me diria pra mergulhar fundo e só parar quando eu descobrir como o Google Ads funciona. Ele iria impulsionar você a meter a cara. Exatamente. Ok. Obrigada, Renata. Obrigada. E aí, você está gostando? Está aproveitando o conteúdo que eu disponibilizei até agora? Já está me seguindo no Instagram? Já clicou no link da bio? Entrou no nosso grupo de WhatsApp e está recebendo todos os materiais que nós mostramos nas aulas? Que ótimo! Eu fico muito feliz de saber que você está comprometido a se tornar um psicólogo de alta performance, atualizando-se cada vez mais em conhecimentos de ponta, em técnicas eficientes para trabalhar com esse novo contexto e acabar, gente, de uma vez com todas, com a síndrome do consultório vazio e com aquela mania de cobrar baratinho só para subsistência. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre desemprego. Você sabia que cada um ponto percentual que aumenta a taxa de desemprego aumenta 1,6, de acordo com pesquisas norte-americanas, no índice de suicídio? Você sabia que o jovem ele está sendo o mais afetado com o desemprego? Na próxima aula, nós vamos falar de como ajudar o jovem a se reinventar. Nós vamos falar de como desenvolver garra, interesse, propósito e esperança. Nós vamos avisar nos nossos grupos de WhatsApp quando a próxima aula será liberada. E é muito importante, como eu já expliquei anteriormente, é fundamental que você assista o conteúdo sem deixar para depois, que você se comprometa com o seu desenvolvimento e a sua qualificação. Isso porque nós ainda temos 2 dias com mais temas, mais práticas, mais infográficos, mais materiais e é importante que você não deixe acumular, não deixe o que você pode fazer agora para depois. Isso é responsabilidade sua. Se você não está ainda em nenhum dos nossos grupos de WhatsApp, vai lá no meu Instagram, clica no link da bio e entra em um dos nossos grupos automaticamente. Aproveita toda a transformação que você pode vivenciar com esse conhecimento, transformando a sua vida e a vida dos seus clientes. Até amanhã!